Olá, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho nessa apresentação sobre as normas de apresentação do projeto integrado 4 e 6. Alguns alunos, mostraram aí algumas dúvidas em relação a isso, e essa apresentação tem como objetivo explicar, um pouco melhor aí em detalhes como vai ser essa apresentação. Vocês vão fazer a apresentação na semana do simpósio. Nós ainda não temos o local definido, mas é importante que vocês saibam como que vocês vão executar esse trabalho e as normas, enfim, como que ele deve ser feito, para vocês poderem fazer com tranquilidade e tempo aí, atenção, o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês. Bom, a estratégia avaliativa, como vocês já sabem, já foi divulgado, vai ser no formato do pôster científico. A avaliação vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de maio, dentro do segundo simpósio de educação física. Nós só não temos o espaço ainda definido, mas vai ser dentro da semana da educação física, do simpósio, desse primeiro semestre aí de 2015, como vocês já sabem, estão envolvidos aí também na organização. O pôster científico, ele tem como objetivo apresentar um projeto de pesquisa ou uma pesquisa já concluída de maneira sucinta, porém clara. Então, o pôster científico, ele tem que ter as informações necessárias, cruciais, para que o leitor consiga entender a pesquisa de vocês, sem que vocês estejam do lado do pôster o tempo todo para poder explicar, tá? Os pôsteres científicos, eles podem ter diferenças em relação ao seu tamanho, a sua dimensão, conforme o regulamento do evento que vocês forem participar. Então, se eventualmente vocês forem participar de um congresso, de um simpósio, de um seminário, cada um tem um regulamento e aí ele apresenta as normas de apresentação desses pôsteres, e aí cada autor tem que seguir essas normas. O material utilizado são vários, ele pode ser de papel simples, como sulfite, mas numa dimensão maior, papel fotográfico, lona, e ainda tem algumas pessoas que fazem em tecido, porque muitas pessoas participam de congressos internacionais, por exemplo, tem que ir de avião, então para economizar espaço acaba utilizando de tecido, que dá para dobrar e levar na mala. Bom, o pôster científico, ele pode ser elaborado utilizando vários programas de computador. O que eu pessoalmente costumo utilizar e que eu acredito que vai facilitar a vida de vocês é o PowerPoint. Depois eu vou fazer uma outra apresentação explicando para vocês como se utiliza e como pode elaborar. Existem empresas e profissionais que montam esses pôsteres para vocês. Independente disso, é importante que vocês entendam como faz, para vocês verem se o serviço que vocês estão contratando ficou de acordo com o regulamento com que foi pedido, eu pessoalmente acho que não compensa pedir para fazer, porque não é nada muito complicado, mas é uma opção que vocês têm. De qualquer maneira, é bom entender para saber se está de acordo com o que foi solicitado. O pôster de vocês, ele vai ter que ter 100 centímetros de altura, 1 metro de altura, por 90 centímetros de largura. O que vai ter que ter? Tem que ter o logo da ONG centralizado na parte de cima, superior do pôster, o título do projeto centralizado em caixa alta, ou seja, tudo com letra maiúscula, o nome dos autores e do orientador, o resumo apenas em português, não há necessidade, pelo menos por enquanto, em ter o resumo em inglês, a introdução da pesquisa de vocês, a justificativa, enfim, tudo vai estar dentro dessa introdução, a revisão bibliográfica, os métodos de pesquisa têm que estar muito claros, e o referencial bibliográfico. Essas são as informações que tem que estar de uma maneira objetiva, direta no projeto de vocês, para o professor poder avaliá-los. Como que a gente organiza o pôster? Eu coloquei 2 exemplos aí. Ele podem ter 2 ou 3 colunas. Então, esses quadrados que eu coloquei, então tem logo aí, superior, como eu tinha mencionado, esse retângulo aí seria o título, e esses quadrados que eu coloquei em 2 ou 3 colunas seriam texto. Então, a gente divide ou em 3 ou em 2 colunas. É uma coisa pessoal de cada um. Eu não sugiro que vocês usem uma barra contínua no texto. Por quê? Eles têm 90 centímetros de largura. Pensa o leitor tendo que ir caminhando de um lado para o outro para poder ler esses 90 centímetros. Então, a gente organiza o texto dessa maneira que fica uma coisa mais clara e fica a critério de cada aluno aí. Bom, a organização do pôster, de uma maneira geral, não existe uma regra, não é uma receita de bolo. É um pouco de quebra-cabeça. Vocês precisam ver a quantidade de texto que vocês têm para ver como que vocês vão encaixar isso de uma forma interessante para o trabalho de vocês. Vocês devem pensar como leitores, para que a leitura flua e dê para entender o que vocês estão querendo transmitir. E vocês podem colocar imagens
para ilustrar o trabalho de vocês de acordo com o tema. Uma coisa que eu sugiro é que vocês não utilizem uma imagem de fundo com as letras em cima, né? De aquele fundo d'água. Por quê? Quando a gente vai imprimir, fazer impressão, às vezes a cor não fica legal. E aí o que acontece? A letra não fica clara, você não consegue ler muito bem. Então eu acho que é mais interessante usar uma cor lisa no fundo e colocar algumas fotos, se for o caso, fora do texto. Mas isso, claro, que é uma opinião de cada um. Também o gosto pessoal influi bastante na hora de elaborar o pôster. Então conversem com seus orientadores, se precisar também eu estou à disposição para ver o material que vocês vão confeccionar. E eu espero que vocês tenham um ótimo trabalho. E até a próxima. A próxima apresentação vai ser como utilizar o PowerPoint aí para elaborar o pôster de vocês. Até mais, um abraço.